Olá, bom dia. Obrigado por você ter acordado mais cedo para nesta manhã, início de semana, nós começarmos colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carla. Bom dia a você que nos acompanha neste momento. Seja bem-vindo à edição desta segunda-feira do programa Em Tuas Mãos. Nós queremos convidar você agora para fazer uma reflexão de um modo diferente como nós costumamos fazer. Nós vamos contar a história de um homem velho, aquilo que ele disse de si mesmo. Na juventude, ele era um revolucionário e rezava assim: dai-me a graça, Senhor, de mudar o mundo. Ao chegar à meia-idade, ele notou que metade da sua vida já havia passado e ele não havia mudado homem algum. Então ele começou a rezar de um modo diferente. Dai-me a graça, Senhor, de transformar as pessoas que convivem comigo no dia a dia, os meus familiares, os meus amigos. Com isso, já estarei satisfeito. Depois que ficou velho, com os dias contados, ele percebeu o quanto foi tolo rezando assim. Hoje, a oração dele é esta: Dai-me a graça, Senhor, de mudar a minha vida. A capacidade de mudar a nossa vida nos acompanha até a morte. E por falar em morte, como devemos nos preparar para ela? Este é o tema da nossa entrevista especial do programa de hoje. Bom, nosso programa está começando e hoje, de uma maneira especial, nós temos uma entrevista aqui no estúdio com o psicólogo Carlos Aragão, que vai falar sobre um tema bastante interessante que talvez você de casa ainda não conheça: a tanatologia. Você já ouviu falar neste assunto? Já ouviu falar, Carmen? Conheci recentemente, Estamos conhecendo um pouco mais agora, né? E a gente vai conhecer melhor no programa de hoje. Tenho certeza que vai ser bom explicar para quem está em casa. Bom dia, Carlos. Bom dia. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. A gente quer que você comece explicando para quem está em casa e para a gente também, né, um pouco mais sobre o que é a tanatologia. A tanatologia, ela, se nós formos conceitualizar ou conceituar de uma forma bastante simples, ela é a ciência que estuda os fenômenos ligados à morte e ao processo de morrer. Esse seria o conceito básico, né? Tudo que se relaciona à morte e ao processo de morrer é estudado pela tanatologia. Quais os campos, quais as áreas que inclui a tanatologia? Bom, são várias, mas eu vou tentar citar para vocês aqui as principais. Por exemplo, o estudo do luto, os tipos especiais de perda, como suicídio, a relação entre as fases do desenvolvimento humano e a morte, por exemplo, infância, adolescência, idade adulta e velhice, a bioética, os conceitos bioéticos, os cuidados paliativos. Então, esses são os principais que me vêm agora à memória, que a tanatologia abarca. Carlos, é natural que as pessoas, o ser humano, naturalmente já tem um medo da morte, já tem um certo receio, não sabe como vai acontecer, né, essa mudança, esse acontecimento em cada vida, né? Como a tanatologia enxerga essa situação? É possível preparar o ser humano para a morte? Como que vocês analisam essa questão? Inclusive, um outro tópico que nós poderíamos levar em consideração no estudo da tanatologia é o que a gente chama de educação para a morte. Se nós formos regredir na história, nós vamos ver que o medo da morte, o medo da finitude, ele acompanha o homem desde os tempos mais remotos. Então, esse não é uma questão moderna ou contemporânea, mas isso se remete aos tempos mais remotos do homem. A ideia de que nós somos finitos não nos agrada de uma forma geral. A questão é, esse medo da morte vai nos paralisar diante da vida ou nós vamos, de alguma forma, procurar lidar melhor com essa questão central da existência, que é a morte, ou seja, afinal de contas, né, nós sabemos que a morte é a única certeza que nós temos. Então, diante disso, caberia a nós nos aproximar, né, entre aspas, mais das temáticas da finitude, da morte e do morrer, para que esse medo da morte não nos paralise, e sim seja algo que nos impulsione a realizar os nossos projetos sem estar com a fantasia de que seremos eternos. De uma forma geral,
Ainda É mais isso. na nossa fé, né? Na Igreja Católica, nós acreditamos que a morte é uma passagem para uma outra vida, outra Exatamente. etapa. Essa questão Não das, acaba aqui a nossa essa vida. questão das crenças também é muito interessante, e a espiritualidade também é outro tópico, lembrando agora, que nós estudamos sempre na tanatologia. Todos os cursos de tanatologia sempre há uma disciplina ou um módulo de espiritualidade e morte. Então, por isso é bastante relacionado com a Bastante espiritualidade, com a relacionado. religião. Né? Todas as crenças, todas as religiões vão tratar profundamente Nessa questão. da questão da morte, né, e do pós-morte. E é em função disso que, por exemplo, os cristãos acreditam que a vida eterna é uma vida uma talvez outra fase. melhor do que a que nós temos aqui, né? Se a gente fosse simplificar essa questão, que é muito profunda. Mas a questão é que mesmo os cristãos, ou mesmo quem tem uma crença numa vida no paraíso ou na vida eterna, não quer deixar de viver, né? O Mário Quintana dizia isso, dizendo, um dia vou acabar e pronto. Morrer, o que me interessa? A questão é deixar de viver. Ou seja, por mais que nós tenhamos essa crença, via de regra, o medo da morte nos amedronta, né? Nos paralisa muitas vezes, no mínimo nos faz com que a gente questione, né? Deveria fazer com que a gente questionasse sistematicamente a nossa vida em função de que nós não seremos eternos. Carlos, como dá uma notícia ruim? Às vezes a gente vê um acidente, uma morte traumática, alguém que se suicidou, algo inesperado. Já é ruim dar uma notícia de morte, ainda mais nessas situações. Como fazer isso? Quando a gente trata, por exemplo, na tanatologia, nos cursos de tanatologia, de um tópico chamado profissional de saúde diante da morte, que é algo que está sempre presente também nos cursos, a gente aborda a comunicação da má notícia, como a gente chama. E qualquer comunicação, e vocês são profissionais disso, qualquer comunicação é uma arte. E a comunicação de uma notícia difícil ou de uma notícia ruim não deixa de ser uma arte também. Então, isso requer um preparo do profissional, caso seja um profissional, mas um mínimo de adequação para aquele momento de quem vai dar essa notícia. Eu sempre estou com a cabeça pensando aqui no profissional de saúde, mas não necessariamente. Então, um espaço adequado, se for possível, nem sempre mas se for, um tempo disponível para que essa pessoa assimile, não totalmente, porque ela não vai conseguir, mas que pelo menos ela tenha um tempo inicial de elaboração daquela situação. Então, um tempo disponível para isso. E, na verdade, eu acho que o mais importante de um momento como esse, como de todos os momentos relacionados à morte ou morrer, é o respeito que você deve ter pela dor do outro. Então, pelo luto também, essa honestidade, a sinceridade e buscando sempre a verdade dentro dos limites de quem está recebendo essa notícia, eu penso que talvez a criação desse vínculo de confiança naquele momento é talvez muito mais importante do que qualquer técnica. Para finalizar nossa entrevista, Carlos, como que as pessoas podem ter acesso a mais informações? Porque, de fato, é um assunto bastante interessante, interessa muita gente, né? Como elas podem conhecer melhor? Os profissionais da psicologia estão preparados para orientá-las nesse sentido? Eu diria que nem todos, né? Porque a tanatologia ela não está, infelizmente, incluída na matriz curricular obrigatória da formação dos cursos de saúde, nem de educação. Deveria estar, na minha opinião. Inclusive, a nossa arquidiocese está preparando, né? Quem tiver interesse, entrar em contato com a nossa arquidiocese para saber mais informações. Exatamente. Eu vejo que agora a igreja também está se pronunciando, né, e está se envolvendo com isso, não só nos aspectos da espiritualidade, mas também trazendo outros profissionais para discutir a questão da morte e do morrer, o que é realmente uma atitude interessante de vanguarda. Então, nós agradecemos a sua participação. O tema é muito vasto, Carlos, e a gente quer que você volte outras vezes para falar sobre esse tema. Eu estou à disposição e muito agradeço obrigado. Muito a oportunidade. Obrigado pela entrevista, Carlos. Obrigado. Estivemos com Carlos Aragão, psicólogo, falando sobre a tanatologia. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com o programa de hoje. Em tuas mãos. E agora nós convidamos você de casa para ouvir a palavra do pastor, que no programa de hoje tem o vigário-geral da nossa arquidiocese de Teresina, Padre Tony Batista.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Que bom recebermos de Deus esta graça de vivermos mais um dia, tendo a palavra de Deus como nosso horizonte. É ainda São Mateus que nos diz nesta manhã: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Queridos irmãos, é uma coisa muito nossa. Quando nós olhamos o defeito dos outros, nós colocamos lentes de aumento. Quando nós queremos considerar os nossos defeitos, nós tiramos todos os óculos. Isto não é bom, porque nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não somos juízes de ninguém. Todos somos irmãos e somos pão da mesma massa. Nós somos cruz do mesmo pau. O que uma pessoa é capaz de fazer, de cometer como desatino, qualquer uma outra pessoa pode fazer também. Então não julguemos, não. Deixemos a Deus, que só Ele é o juiz. Nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência e lembrando que temos Jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Portanto, cuidado, tranquilidade e muita paz em família. Vamos mostrar que nós estamos torcendo pelo nosso país, mostrar para os estrangeiros, para as pessoas que vêm de fora, que nós somos bons anfitriões, que nós queremos receber bem e que eles voltem sempre com uma bela imagem do nosso Brasil. Estamos juntos em tuas mãos.